Olá, alunos. Hoje aqui para a correção dos nossos exercícios de multiplicação, divisão de potências de base 10, né? Macete para você multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, só que ao invés de usar esse número do jeito que ele está, ele vem escrito em potências de base 10, que é o que eu mostrei na última aula, que é 10 elevado ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta e assim por diante, ou 10 elevado ao expoente negativo. 10 elevado a menos 5, menos 7, a gente vai ver esses exercícios aí, ó. Bora lá, quadro virtual, esse exercício aí número 1, sem muita perca de tempo. 23, letra A. Esse já foi até corrigido na última aula, mas eu vou repetir aqui, tá? Para ficar uma correção bonita. 3,6 vezes 10 à quarta, ó. Eu estou com quem? Vou até reescrever. 3,6 vezes a quarta. Eu vou andar 4 casas, é positivo? Então eu vou andar 4 casas para a direita. 4 para a direita, beleza? Ou para frente, que fica melhor, para você entender. Assim a gente convenciona. E para trás é o contrário, né? Então vai ficar o 3, vou andar uma casa com o 6. Andei uma com 6, só que são 4, já andei uma. 2, 3, 4. Preciso botar vírgula zero? Se você quiser botar, você coloca. A vírgula vai cair aqui, vírgula zero. Só que vírgula zero não faz diferença. Vai dar quanto? 36.000. Essa é a resposta. Letra A. Letra B, 0,25 vezes 10 ao quadrado. Ó. A vírgula vai andar duas vezes. Ó. Uma, duas. Já ouviu rabiscando lá em cima, lá onde está o próprio... Uma, duas. Então vai ficar 0,025 vezes 10 ao quadrado. 0,025 vezes 10 ao quadrado. Andei uma, duas. Então vai ficar, o zero continua, esse zero continua, o 2,5. 2 para a direita. Andando 2 para a direita, esse zero de início faz diferença? Não. Então vai dar quanto aqui? 2,5. Porque esse zero no início não faz diferença. Letra C e letra D. Vamos lá. Letra C, 0,4 vezes 10 a menos 2. Ó, note aí, ó, expoente negativo. Isso é o mesmo que dividir. Eu não vou ficar fazendo devagar, um método. O que é devagarzinho? Já vou pegar aqui e andar para a esquerda, que é para trás, o que eu chamo de para trás. Quantas vezes? 2, porque meu expoente é 2 negativo. Então, ó, presta atenção como que eu faço. Eu marco 4, o 4 já está aqui. Agora vai andar uma para trás. Andou uma com quem? Com 0. Andou uma. Andou 2. Vírgula. Não pode ficar voando a vírgula aqui, eu vou ter que colocar um 0 para segurar essa vírgula. Então andei, ó, uma com 0, andei mais uma que eu tive que acrescentar um outro 0, e aí coloquei a vírgula, 0,004. Essa é a resposta. Letra D, tá 3.576 vezes 10 a menos 3. E esse 3.000 ficou feio, deixa eu apagar ele aqui. Vezes 10 a menos 3. Como que eu faço? A vírgula está onde, gente? A vírgula está aqui no final do 6, né? Quando não tem vírgula, a vírgula está no final do número. Então eu vou andar 1, 2, 3. Ela vai cair aqui entre o 3 e o 5. 1, 2, 3. Ela vai cair entre 3 e 5. Vai ficar 3,576. Vezes 10 elevado a expoente negativo. Ok? Esse foi o 23. 24, pô, acabou que eu corrigi em cima aí. O 24, na verdade, eu já fiz a correção na última aula, né?
Nem preciso fazer esse produto aí, ó, tem no último vídeo, quando eu expliquei, já tinha a correção do 24. Ok? Então não vou a correção. Como já tem corrigido lá, vou até pular o 24. Vou direto aí pro 25. Ó, PUC-MG, isso aí é uma questão de vestibular, né, gente? Quando você faz o vestibular para alguma faculdade, costuma ver umas questõezinhas assim mais elaboradas. Como que fica essa situação? Tá meio bambiando aqui, não sei porquê. Deixa eu tirar o... Ver se melhora. O valor da expressão 1,67 vezes 10 a menos 24 mais 3,95 vezes 10 a menos 22. Tem um mais aqui no meio. Então, quer dizer, eu tenho que resolver isso aqui para depois ir resolver isso aqui para poder juntar? Vamos ver. O que eu prefiro fazer? Aqui tem um lance que eu acho que vocês não aprenderam, que chama-se evidência. A evidência é pegar o que está em comum nos dois aqui, ó, e colocar do lado de fora. É o MMC, né? Ou melhor, é o MDC dos dois. A evidência é o maior divisor comum, quem divide tanto daqui como quem divide o daqui. Então, como que eu faço essa evidência? Essa evidência é como se fosse assim, ó. Pô, essa questão veio meio elaborada, bem elaborada. Tem umas duas questões bem elaboradas aqui, mas eu vou corrigir para vocês conseguirem compreender. É quando tá uma coisa desse tipo aqui assim, ó. 2A mais 6B. Tá vendo que esse multiplica por 2 e esse também é um múltiplo de 2? Os dois são multiplicados por 2, que aqui o 6 é 2 vezes 3. Então eu venho e coloco lá de fora o MDC. Quem divide os dois? O 2. É o MDC. 2. Agora eu divido esse primeiro por esse número. Então 2A dividido por 2 vai sobrar A. O sinal aqui eu posso repetir. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então 2 vezes A vai dar 2A e 2 vezes 3 vai dar 6B. Isso é uma evidência. Eu acho que é o melhor jeito para fazer aqui. Porque se eu não fizer evidência, vai me dar uma conta grande colocar 24 casas. Imagina só, eu colocando 24 casas nesse número. Imagina eu colocando 22 casas nesse número. Não vai ficar bom. O certo é eu vir aqui, ó, vou repetir. 1,67 elevado a menos 24. Opa, perdão. 1,67. Vou apagar aqui. Vezes 10 elevado a menos 24. Mais 3,95 vezes 10 a menos 22. Vou fazer como que eu fiz aqui, ó. Quem tem em comum nos dois? Quem tem em comum nos dois? 10 elevado tem 10 a menos 22, aqui tem 10 a menos 24. Eu posso colocar o quê? 10 a menos 22 em evidência. Vou abrir aqui, ó, um parênteses. Se eu dividir isso aqui por isso aqui, que é o que eu fiz aqui, né? Aqui eu peguei e dividi quem? Eu dividi 2A por 2. Cortei 2 com 2, sobrou A. Foi isso que eu fiz. Então eu vou dividir esse primeiro aqui por esse cara. Ok? Quando eu fizer essa divisão, vou fazer essa divisão aqui do lado aqui, ó, para você poder entender. Deixa eu pegar até outra cor para ficar legal. Fazer de preto essa divisão aqui, ó. 1,67 vezes 10 a menos 24 dividido por 10 a menos 22. Repete a base e diminui os expoentes, né? Porque essa divisão aqui, ó, 10 a menos 24, 10 a menos 22. São bases iguais. Repete a base, vai ficar 1,67 vezes 10 elevado a... Aí é menos 24, menos, parênteses, menos... Repete a base, diminui o expoente. Menos 24, menos 22. Continuando aqui, ó, igual. Vou puxar para cá, ó. Vai ficar quem? 1,67 vezes, aqui vai dar menos 24, 10 elevado a menos 24, e menos com menos vai dar mais 22. Ou seja, eu vou abater 22 do menos 24,
que vai dar 1,67 vezes 10 elevado menos 24 com mais 22 a menos 2. Aí é um número que eu consigo fazer, ó. Ou seja, aqui dentro vai ficar 1,67 vezes 10 elevado a menos 2. Agora a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, nesse 3,95 vezes 10 a menos 22. Só que ele dividido por ele, eu vou cortar, ó. Se eu fizer aqui embaixo aqui, ó, presta atenção. 3,95 dividido, vezes, né? 10 a menos 22, dividido por 10 a menos 22. Uma coisa dividida por ele mesmo, eu posso separar fora. Isso com isso vai embora. Sobrou quanto? 3,95. Então aqui, ó, mais 3,95. Ok? Isso que deu. Isso que deu. Deixa eu fechar aqui com a minha cor azul para ficar bonito. Então, viu o que eu fiz, gente? Eu fiz uma coisa chamada evidência, que vocês vão aprender melhor esse ano ainda, tá? Só que essa questão veio aqui no meio, eu vou continuar. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? O que acontece? Pô, tinha que ter como eu selecionar aqui e arrastar isso para o lado. Não tem selecionar. Continuar minha conta. Vou ver se eu consigo aqui. Vou ter que apagar, depois você volta o vídeo, se você precisar entender essa conta aqui, você volta o vídeo que você vai entender, dá pause aí, ó. Você vai entender essa conta que eu fiz aqui, tá? Só você voltar e analisar novamente, que eu tenho que continuar a conta aí embaixo. Aqui, 10 a menos 22 eu repito. Vezes, abro parênteses, vou resolver aqui dentro, ó. Uma coisa vezes 10 a menos 2 eu consigo resolver, porque é pequeno. Então eu vou andar só duas casas, né? Duas casas no caso para a esquerda, para trás. Andando duas casas para trás, eu vou andar o 7 eu repito, o 6 eu repito, eu ando uma casa com 1 e ando mais uma casa com 0, coloco 0. Andei uma casa com 1 e mais uma que eu acrescentei o 0, ficou 0,0167 mais 3,95. Isso aqui eu consigo fazer essa conta aqui separado, de boa. Vem aqui, ó, fazer ela aqui do lado, ó. Pegar outra cor, já que eu posso. Fazer aqui, ó, 3,95 mais 0,0167. Vírgula debaixo de vírgula, né? Isso aí o pessoal erra. Faço mais. Aqui não tem ninguém, eu posso completar com 0 ou fazer direto. Que é mais, vai ficar 7,693. Olha só quanto que deu. Concluindo minha conta. (10 a menos 22) vezes essa conta somada deu quanto? 3,9667. Aonde tem isso aqui escrito? 3,9667 vezes 10 a menos 22. Você pode ver que todos são 3,9667, ó. Todos, 3,99667, 3,9667. Todos são, só que só um é a menos 10 a menos 22, ó. Que é a letra A. 3,9967 vezes 10 a menos 22. Só está ao contrário a minha conta aqui. O 10 a menos 22 está primeiro, porque na multiplicação a ordem do trator não altera o viaduto, não é isso? A ordem dos fatores não altera o produto. Então pode ser A vezes B, B vezes A, 2 vezes 5, 5 vezes 2 é a mesma coisa. Então está aqui, ó, que na verdade era a minha letra A. Fala, poxa, Gutierrez, como é que eu ia saber isso? De repente você não ia conseguir executar, não fez aí. Mas eu tenho que mostrar para vocês que vocês já começaram a ter uma noção. Isso aí são exercícios mais elaborados, né? Porque no futuro, será assim, qualquer prova de concurso é daí para lá, tá? As questões mais simples às vezes não se aplicam na hora de concorrer a uma vaga ou algo desse tipo, para quem vai ficar no ramo acadêmico. Então, pulando. 26, esse mais tranquilo. Descubra a potência de 10 que deve ser colocada no lugar de A para que se obtenha. Descubra a potência de 10 que deve ser colocada para se obter. Repare o que está acontecendo aí, meus amigos. Vamos reparar bem.
A vírgula está aqui. De vermelho. Viu que eu marquei aqui a vírgula de vermelho ali, ó? Tchum. De repente a vírgula, ó, isso aqui não é vírgula não, isso é ponto, hein? Não vai confundir não, ó. A vírgula sumiu e ficou ponto porque era 5,754, se tornou 567.540. É porque a vírgula veio aqui para frente. Isso aqui na verdade ficou assim, ó. Vou reescrevendo aqui, ó. 567.540, a vírgula tá aqui, vírgula zero. Só que ele não botou vírgula zero, que é aquilo, eu não preciso escrever vírgula zero. Mas ela andou 3 casas para frente. Para andar 3 casas para frente, é porque multiplicou por 10 elevado ao cubo. O A é 10 ao cubo. Para andar 3 casas para frente, sumir com a vírgula. E ficou o ponto aqui. Isso aqui eu posso botar ou não colocar o ponto. Aqui eu posso botar o ponto aqui, ó. Que é 567.540. A cada milhar eu indico um pontinho para entender que é 1000, né? Olha o outro aqui, ó. Como que é, ó? A 0,003. No caso, eu tenho que andar a vírgula para poder virar 30. Ó. Eu tenho que andar 1, 3 e tem que andar mais uma, 4. Então, esse A aqui, ó, é 10 a quarta. Bem tranquilo. Ok? Olha o 23. Foi alguém que multiplicou 23, só que aí, olha que ele voltou, virou vírgulas, o número ficou pequeno. Então, se andou para a esquerda, é porque multiplicou por 10 a menos alguém. Quantos menos alguém foi? A vírgula estava no final, porque 23 é a mesma coisa que 23,0. Olha quantos que ele andou. A vírgula estava no final do 3, ó. Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse A aqui é 10 a menos 6. Esse é o valor do A, foi 10 a menos 6 vezes 23, para poder a vírgula andar para trás. Olha aqui, ó, 4,5. Ela andou quantas casas? Estava no 4,5. A vírgula estava aqui, ó, entre o 4 e o 5. Andou 1, 2, 3, 4. Então, esse A aqui é 10 a menos 4. Ok? Estou mostrando para você o que você precisa para andar com a casa para esquerda ou para direita. Ok? 27. 27 é um exercício também que está exigindo contextualização aí. Que quem não tiver essa noção acaba não aprendendo, né? Não consegue resolver, quer dizer. Tem que ter essa noção aqui. Converta as medidas abaixo usando potências de 10. 1 centímetro em metro. Gente, primeira coisa que eu vou colocar aqui é a tabela. Você tem a tabela na tua cabeça? Vou ter que escrever ela aqui, ó. Coloca ela aqui no canto, vai caber aqui no canto aqui, ó. Começando daqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quem é meu aluno do 6º ano sabe que eu ensinei isso aqui, eu pedi que aprendesse, né? Quando eu ensinei lá a cocada, tal, que é tradicional, minha aula tradicional aí, eu mostro sobre peso e medidas, unidade. Tem que saber isso aqui. Até quem tem uma dependência comigo, estude isso aqui. Você tem que saber converter. Não chega agora, você não entende nas séries futuras. Converta as medidas abaixo dando potência. 1 centímetro em metro. Eu estou em centímetro, olha aqui. 1 centímetro. Você sabe que para voltar para metro, eu tenho que andar uma casa para trás, 2 casas para trás. Cada casa dessa para trás é dividir por 10. Cada casa dessa para trás é dividir. Então, dividir por 10 duas vezes. Dividir por 10 duas vezes é dividir por 100. Eu tenho que pegar isso aqui, ó, e dividir por 100 para sair de centímetro para metro. Como eu vou dividir por 100? Quem é o 100? Eu estou pegando 1 e dividindo. Quem é o 100? 10 a menos 2. 1 dividido por 10, em vez de usar 100, é isso que ele quer, usando potências. Usando potências, em vez de botar o 100, eu coloco 10 a menos 2. É isso que ele quer, converta as medidas abaixo. Quanto que vai dar isso aí? Vezes 10 a menos 2. Ando uma casa com 1, ando mais uma. Ele quer que você entenda que o 100 é 10 a menos 2. É isso que ele quer que você entenda. 100 km para metros. Ó, eu estou em quilômetro.
Para chegar em metro, 1, 2, 3 para frente. Ou 3 para frente é 1000. Eu teria que pegar os 100 quilômetros e fazer vezes 1000. 100 vezes 1000 é 100 vezes... Eu vou tirar o quilômetro ali, tá? Só para você entender. Vezes 10 elevado ao cubo. É isso que ele quer que você entenda. 10 ao cubo. Então eu vou acrescentar quantos zeros? 3 zeros. Que vai ficar... já tinha 2. Com mais 1, 2, 3. 100 mil metros. Tá? Ele queria que você entendesse que eu estou multiplicando por 1000, que equivale a 10 a terceira. Entendeu? De quilômetro para metro. Eu andei 1, 2, 3 casas para frente. 10 gramas em quilo. Gente, aí a tabela é a mesma coisa. Só que de grama para quilo, onde está a grama? Grama está aqui, ó, onde é o M. E tem que voltar 3 casas para quilo, né? Se eu escrever, não vou escrever a tabela toda aqui de volta. Grama para... De grama, 1 grama, 1 quilo são 1000 gramas. Se eu estou em grama e quero ir para quilo, eu divido por 1000. Só que são 10 gramas para quilo. Então eu tinha que pegar 10 gramas e dividir por 1000, que é 10 ao cubo. Ó, dividir por 1000. 10 gramas dividido por 1000, eu estou pegando 10 gramas e dividindo por 10 a quanto? Não é dividindo, né? Dividir por 1000 é fazer vezes 10 a menos 3. Em vez de, né? É isso que ele quer que você entenda. Não é dividir por 10 a menos 3, é fazer vezes. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Dividir é andar com a vírgula para onde? Para a esquerda. Se você anda com a vírgula para a esquerda, é multiplicar por 10 com um expoente negativo. Então, ó, em vez de... Tá vendo? Essa divisão... Mas dividir por base 10 é uma coisa que multiplicar. Então, ao multiplicar por 10 menos 3, eu vou andar 3 para trás. Eu vou andar uma com 0, uma com 1. Aí vou ter que colocar mais um 0,0. Aí, de grama, eu sei que virou quilograma. Porque eu andei de grama para quilograma. É uma coisa pequena. 10 gramas perto de 1 quilograma é uma coisa pequena. 1 tonelada em quilo. Pô, gente, 1 tonelada em quilo. Todo mundo sabe que 1 tonelada, eu gosto de colocar até maiúsculo, é igual a 1000 quilos. 1 tonelada é 1000 quilos. O que eu estou fazendo aqui para aumentar de 1 para 1000? Eu estou fazendo o quê? Para virar de 1 tonelada e virar 1000 quilos, eu estou fazendo isso aqui, ó. Vou apagar. Eu estou com 1T. Na hora que eu multiplico por 1000, eu estou passando para 1000 kg. Mas quem é esse 1000 aqui? É 1T vezes 10 ao cubo. Pô, vou ter que apagar aqui de novo. Só para reescrever para você entender. 1T vezes 10 elevado ao cubo. É a mesma coisa que 1000 quilos. 1T vezes 10 ao cubo, 1000 quilos. Bora que está acabando esse número. 10 centímetros quadrados em metro quadrado. Gente, a tabela do metro quadrado é a mesma coisa aqui, só que em vez de dividir por 10, é 100. Ou multiplicar, né? Então, se eu estou aqui em centímetro quadrado, quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado. Tem quadrado em tudo, tá? Ó, quadrado, 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 quadrado. Quadrado, em vez de 100, 1000 é 100. Por causa do quadrado de 10 é 100. É a regra, tá? O quadrado de 10 é 100. Então, eu vou dividir, ó, vou andar 2 casas daqui para cá e mais 2 daqui para cá. Eu estou dividindo por 10.000. Esse pedaço aqui, ó, pular direto, dividir 2 vezes por 100. Dividir 2 vezes por 100 é a mesma coisa que dividir por 10.000. Quem é 10.000? 10 a quarta. Só que eu não vou dividir, eu vou fazer vezes 10 a menos 4. É 10
centímetros quadrados. Em vez de dividir, eu multiplico, que expoente negativo anda com a vírgula para trás, para a esquerda. Então, andando, vou andar uma com quem? Vou andar uma com 0, vou andar uma com 1. A vírgula está aqui no final do 10, né? Uma com 0, uma com 1. 1, andei do 4. 1, 2, 3, 4. A vírgula caiu aqui. Completo com 0 vezes 10 a menos 4, que dá o quê? Metros quadrados. Show? Aqui, ó, 1 centímetro cúbico em decímetro cúbico. A unidade cúbica, gente, em vez de andar duas casas, né? 100 vezes 1000, igual está aqui no unidade quadrada, unidade cúbica eu tenho que andar 3 casas. Né? Unidade cúbica eu faço vezes 1000 ou divido por 1000 a cada unidade que eu troco. Então, onde que está centímetro cúbico e decímetro cúbico? Centímetro cúbico está aqui, decímetro cúbico está aqui. Então, a ordem é essa daqui. Ó. Vou reescrever aqui para não embolar. Deixa isso aqui quieto. Vou só fazer para você entender. Vai estar assim, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que vir daqui para cá, ó. Eu vou dividir por quanto? Por 1000, porque 10 é a mesma coisa que multiplicar, ó, vê se você entende. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Esse é o aprendizado. Dividir por 1000 é vezes 10 a menos 3. E multiplicando por 10 a menos 3. Quando eu faço isso, eu vou andar uma casa para trás com 1. Uma foi com 1. 2, 3,0. O quê? Decímetro cúbico. Tá? Converti todas essas. 28, ó. 28 é uma questão de concurso, a Universidade Federal de Minas Gerais. Muitas pessoas querem estudar nesse local, né, conseguir uma faculdade, um diploma de faculdade federal, né, que normalmente a pessoa pensa que, pô, estudou nessa faculdade federal, o cara, ele é dedicado, ele vai ser um bom funcionário, tem uma formação excelente, isso é uma associação, né? Então, por isso que a gente aprende essas questões de concurso, porque muita gente fala, onde eu vou usar essa conta aqui e tal? Para você ter os raciocínios evoluídos, né, precisamos ter algumas noções como essa, mas nem todos vão resolver uma questão como essa daqui, gente. Então tem que prestar atenção, tá? Porque aqui tem bastante conceito envolvido. Deixa eu tentar mostrar para vocês aí. O açude de Oroz, um dos maiores reservatórios do Brasil, tem capacidade para armazenar 2 vezes 10 a nona metros. Faço aqui, eu faço embaixo, faço aqui embaixo aqui, ó, o açude. Meu açude. Oroz. Nele tem 2 vezes 10 a nona metros cúbicos de água. Por que a gente põe 10 a nona? Para não botar um monte de zero. Né? Que senão vai ficar 2 com 9 zeros, um número enorme. Fica até ruim de falar. Sabe-se que o Rio Amazonas lança no Oceano Atlântico 50 milhões de litros. Aqui é o açude, gente. Presta atenção, hein? Confunde as coisas não, ó. Aqui já está até tudo azul, né? Mas vou botar aqui um azulzinho para acender aqui, ó. Só açude de Oroz. E tem o Rio Amazonas que ele está comentando sobre. O Rio Amazonas lança 50 milhões de litros de água por segundo. O rio não está jogando no açude de Oroz, mas ele está falando, tem um rio, que é o Rio Amazonas, que passa. Pensa que isso aqui é um rio, tá? Isso aqui é a aguinha descendo nele. Rio. Que ele tem 50 milhões. 50 milhões é isso aqui, ó. 50 milhões. Você tem que saber escrever. 5 vezes 10, porque é para frente, né? Quantos zeros eu tenho? 6, 7. 5 vezes 10 a sétima.
De quê? Litros por segundo. Só que aqui está em litros, 50 milhões de litros. L. Aqui eu tenho que saber fazer uma conversão, senão você não faz essa conta, porque aqui está em metros cúbicos e aqui está em litro. Então eu tenho que botar os dois na mesma unidade. Tem que converter os dois para a mesma unidade. Eu só posso fazer conta se tiver os dois em metro cúbico ou os dois em litro. Então a pessoa tem que ter essa noção aqui, ó. 1 litro. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, se aqui está em 5 vezes 10 a sétima litros, isso aqui é 5 vezes 10 a sétima decímetros cúbicos, porque o litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. E aí eu tenho que usar o conceito dali de trás. De decímetro cúbico eu tenho que passar para quem? Para metro cúbico. Usando aqui, ó, de decímetro cúbico para metro cúbico, vou relembrar aqui o que eu ela é metro cúbico. Pô, que doideira, escrevi errado, hein? Pera aí. Centímetro cúbico. Se eu estou em decímetro cúbico, eu estou aqui, eu tenho que voltar para onde? Para metro cúbico. Ou você pega esse metro cúbico aqui e passa para decímetro cúbico, tanto faz. Se eu tenho que voltar, eu tenho que andar 3 casas para trás. Ou então você pega esse que está em metro cúbico e passa para decímetro cúbico, e de repente fica até mais fácil. Ó. Vou pegar aqui esse que está em metro cúbico e vou passar para decímetro cúbico. Ó, então eu tenho que pegar e andar para decímetro cúbico, para ficar na mesma unidade. De metro cúbico para decímetro cúbico. Então, quanto que tem aqui? Vou pegar o preto. Eu tenho que fazer vezes 1000. Vezes 1000 é vezes 10 ao cubo. É vezes 10 elevado a 3. Então, aqui ó, eu tenho que pegar esse número, que é 2 vezes 10 a nona, e multiplicar por 10 ao cubo. Que aí, na hora que eu fizer essa conta, ele vai passar a ser o quê? Decímetro cúbico. Para usar a mesma unidade. 2 vezes 10. Repete a base, somos expoente. 9 com 3, 12 decímetros cúbicos. É o Lago de Oroz em decímetro cúbico. Então, de novo, vou ler tudo. O açude de Oroz é um dos maiores reservatórios do Brasil e tem capacidade de 2 vezes 10 a nona metros cúbicos de água. Que eu te mostrei que aqui a capacidade do açude, 2 vezes 10 a nona metros cúbicos, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 12 decímetros cúbicos. E o Rio Amazonas lança no Oceano Atlântico 50 milhões de litros de água por segundo. 50 milhões é isso aqui, 50 milhões de litros. Escrever um L aqui para ficar bonito. 50 milhões de litros. Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a sétima litros. Só que eu não posso trabalhar com litros. Eu tive que converter 5 vezes 10 a sétima decímetros cúbicos. Porque 1 litro é a mesma coisa que falar 1. Dados é correto afirmar que o tempo que o Rio Amazonas leva para lançar no Oceano Atlântico um volume igual à capacidade do açude de Oroz é... Então ele quer saber, ó, com base nesses dados, é correto afirmar que o tempo que o Rio Amazonas leva para lançar no Atlântico um volume igual à capacidade do Rio de Oroz. O que é isso? O rio está desembocando, mas o rio desemboca uma quantidade menor do que é o açude inteiro. O açude é uma coisa gigantesca, né? Gigantesco. E aí ele fala quanto tempo que leva, se ele joga 50 milhões de litros por segundo, quanto tempo ele leva para encher esse açude? Se eu tivesse desembocando, se esse rio tivesse desembocando ali, ele levar quanto tempo para encher o açude? Como que eu faço, gente? Pensa comigo. Se eu tenho, colocar aqui, isso aqui é uma caixa d'água. Minha mão é uma caixa d'água, isso aqui é um copo e eu quero encher a caixa d'água. Esse copo enche essa caixa d'água 1 litro de cada vez. É isso, tá? Estou fingindo, 1 litro de cada vez.
essa caixa d'água tem 10 litros. 10 litros não, tem 20 litros. Como que eu sei quantos copos eu preciso jogar aqui dentro? Eu já ensinei isso para vocês antes. Eu tenho que pegar a capacidade e dividir por quanto que dá num copo, 1 litro. 20 dividido para 1, eu vou precisar de 20 copos. É a mesma lógica. Se eu tenho o total do açude, o açude está aqui com o total. E eu sei, vamos usar isso aqui mesmo, o açude está aqui com o total. E eu jogo cada vez, a cada segundo eu jogo quanto? 5 vezes 10 a sétima, que isso aqui é o rio. 5 vezes 10 a sétima a cada segundo. Quantos 5 vezes 10 a sétima eu preciso para jogar aqui para completar esse açude? A conta é pegar a capacidade do açude e eu vou chegar no cálculo de... Lembrando, tá? É litros por segundo. Então é decímetro cúbico que por segundo. Escrevi ali embaixo, a cada segundo. Quando eu fizer a conta, eu vou estar achando em segundos. Porque eu estou trabalhando aqui, ó, milhões de litros de água por segundo. A questão está bem elaborada. A conta que eu tenho que fazer é essa daqui, ó. Pegar a capacidade do lago do decímetros cúbicos, que é o total do lago, e dividir por quanto? 5 vezes 10 a sétima decímetros cúbicos, só que isso aqui é por segundo, que eu sei, né? Divisão a gente faz, repete a base e diminui os expoentes. Então, vou dividir o número por número. 2 dividido para 5, quanto que é 2 dividido para 5? 0,4. 10 a 12 dividido por 10 a sétima, repete a base e diminui os expoentes. Vai ficar 10 elevado, 12 menos 7, 5. 10 elevado a 5. Decímetro cúbico com decímetro cúbico vai cortar. Beleza? Decímetro cúbico com decímetro cúbico vai cortar um com o outro. O decímetro cúbico some. Se você quiser botar esse segundo aqui embaixo, você vai fazer repete a primeira vezes o inverso da segunda. Mas eu já estou indo pela lógica aqui. Isso tudo vai ficar por segundo, porque o segundo está dividindo aqui. No final vai ficar por segundo, dividindo ainda. Finge que eu não dividi o segundo. Eu dividi tudo e ainda ficou por segundo. A cada segundo. Quanto que é 0,4 vezes 10 a 5? Ando quantas casas para frente? Vou andar 5 casas, ou seja, eu vou andar uma casa com 4, uma com 4. Então tem que andar 2, 3, 4, 5. O quê? Segundos. Por segundo não, né? Vai dar segundo aqui, porque ó, na hora que eu repetir, não é por segundo, vai dar segundo exato. Deixa eu apagar aqui. Aqui é por segundo, mas aqui vai dar segundos exato. Segundos. Não é por ser. Por que é, gente? Eu vou pegar aqui. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Dividido aqui por seg. Eu vou ter um A sobre B. Imagina que isso aqui é A, isso aqui é B. Só que esse B está sob S. Divisão de fração, ó. Tá? A dividido por B sobre S. Eu vou fazer A, repete a primeira vezes o inverso da segunda, que é S sobre B. Eu vou continuar dividindo, o A vai ser dividido pelo B. E vou multiplicar ainda por quem? Por segundo. Por isso fica aqui, ó. Porque isso aqui é uma fração, né? Isso tudo dividido por segundo. Está o B sobre S. E o A primeiro aqui em cima. Então, na hora que eu fizer, repete a primeira vez o inverso da segunda. O S passa para cima e o B para baixo. Vou dividir o A pelo B. E o B isso tudo. E no final multiplica por S, que é os segundos. Por isso que fica segundos, né? De por segundo, perdão. 4.000 segundos é o que leva para encher. Só que ele está perguntando, ó, quanto que é esse tempo? Maior que 20 horas? Menor que 5 horas? Maior que 5 horas? Menor que 10 horas? Maior que 10 horas e menor que 20 horas? Quanto que eu sei que é 4.000 segundos? Eu tenho que vir aqui, ó, para passar de segundo. Para passar de segundo para a hora, eu tenho que fazer o quê? 1 segundo
Para chegar em minuto, eu preciso de quantos segundos? 1 minuto são 60 segundos. Então eu tenho que ver quantos segundos eu preciso para chegar em minuto. Que é o quê? Dividir por 60. Se eu divido por 60, eu estou transferindo de segundo para minuto. Só que eu tenho que dividir por 60 de novo, porque para chegar em hora, 1 hora são 60 minutos. Então eu tenho que dividir por 60 duas vezes. Ou seja, eu tenho que dividir aqui por 3.600. Questão pesada essa, tá? Dividir por 3.600 para poder chegar. Quando eu faço isso aqui, eu estou passando de segundo para hora. Dividir por 3.600 segundos. Quando eu pegar esse número aqui e dividir por 3.600 segundos, pega aqui e faz, ó. Dividido por 3.600. Com 400 por 36. Você pode fazer na mão aí, como essa questão tá longa aqui, ó. Vou dar uma colada. 400 dividido por 36. 11,11. 11,11. Infinito, né? Aproximadamente 11,11 horas. Então, 11,11, qual que eu vou marcar? Maior que 20? Não. Menor que 5? Não. Maior que 5, menor que 10? Não. Maior que 10 horas e menor que 20 horas. Isso é você ter uma noção aonde você tem que chegar se você quiser fazer um vestibular aí de engenharia, de medicina, nas áreas afins com exatas, né? E até outros também cobram. Outras áreas também cobram esse tipo de raciocínio, tá? Só que a gente está amadurecendo ainda. Paz para vocês, tudo de bom. Espero que vocês aproveitem a correção com amor.